Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos dos nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich e ao meu lado eu tenho a Gabi, a Isa e o nosso convidado da semana, o Bruno, participante do MasterChef Brasil em 2022, que também já é de casa porque está frequentando aqui o podcast bastante. Oi Bruno, seja bem-vindo mais uma vez. Oi, gente, voltei para tomar outra xícara de chá com vocês, hein? É um prazer estar aqui de novo, viu, com vocês, ser convidado, estar tão próximo de vocês, acompanhando o programa, que está cada dia melhor. E eu estou adorando. Vocês estão gostando dessa edição? Ah, eu tô gostando, porque o programa tá servindo pratos e tretas do jeitinho que eu gosto, né? Assim, Do jeitinho que a gente gosta. eu gosto de assistir o Exatamente. MasterChef. Tipo, o MasterChef não termina quando acaba, sabe? Não termina quando a Ana Paula Padrão fala no próximo episódio. Não, termina, a gente vai para as redes sociais dos participantes, o programa já tá continuando, né? Seja uma indireta, seja um story, né? Seja um post no Twitter. Então, tá bem interessante isso. A gente quer que o negócio ferva para a gente ver o caldo entornando, literalmente. É, e falando em caldo, teve prova de sopa, né? Então, assim, a sopa entornou para algumas pessoas aí, mas hoje a gente vai falar sobre o 11º episódio, isso mesmo, a gente já chegou no 11º episódio da 10ª temporada do MasterChef Brasil, que foi exibido nessa terça, 11 de julho, pela Band. O top 11 virou o top 10, que a Ana Paula Padrão fez questão de a cada 5 minutos frisar que eles estavam chegando no top 10, ou seja, deixando claro que a repescagem estava chegando. Né? Quando ela frisa muito nessa data comemorativa de top 10, alguma coisa está vindo aí. A prova classificatória foi aquela tradicional que para mim é a melhor prova do MasterChef, que é o leilão. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, né? Foi a hora do leilão com peixes do mar. Foi a temática desse ano. E os participantes tiveram que dar lances, como sempre, e os lances são o quê? São tempos, ou seja, a prova variou de acordo com o lance que cada participante deu, que ficou entre 10 e 35 minutos. Isso mesmo, teve gente que tinha que fazer um prato no MasterChef em 10 minutos. Ou seja, é o tempo de descamar um peixe. Você gasta mais tempo que isso, às vezes. Muita correria. E a Gisele teve que escolher 3 pessoas para não darem lance nas 3 primeiras rodadas. E elas foram o Wilton, Stephanie e a Xande. E aí, Bruno, o que você achou desse leilão de peixes do mar? Gente, é impossível a gente não pensar no momento que a gente estava lá, vivendo todo esse mesmo momento, vivendo o leilão. Eu tive o maior tempo da minha temporada. Eu tive 1 hora para cozinhar na minha temporada. 10 minutos eu entrar em desespero. Sabe, na hora ali todo mundo pega e faz, né, gente? Não adianta. Gente, mas 10 minutos para cozinhar, para fazer um. Assim, ia ter que sair alguma coisa crua mesmo com o peixe, né? Não dá para passar o peixe por processo, né? Mas eu entraria em desespero. Eu acho que de tudo que eu vi até agora seria o que mais me desesperaria. Eu não sei o que eu faria, gente. Já pensei, tô E é porque é perdidinho. gestão de tempo, né? Vocês no Masterchef sabem que a realidade do tempo lá de vocês é completamente diferente que uma cozinha normal, né? E 10 Não, minutos é muita pouca coisa, né? É 10, gente, 10 minutos, pelo amor de Deus. Eu falei, gente, 3 minutos botar um miojo numa panela e servir. Miojo de peixe pros jurados. Vamos lá, que é o que tem pra hoje. Uma pipoca de micro-ondas é o que dá pra ser feito lá. gente, loucura. Que E saiu cada prato lindo, né, gente? Fiquei chocado. o nível eu senti que deu uma queda, mas aí o nível eu culpo a afobação dos participantes que começaram a dar lances. Tinha gente ali que não soube a hora de parar. Sabe, continuou dando lance, dando lance, dando lance. Tipo a Jusileia. A Jusileia, quando se tocou que ela só tinha 10 minutos, era tarde demais. Ela tava na bancada dela com um peixe pra fazer. Então, eles têm que avaliar se vale a pena mesmo lutar por aquele peixe. Porque pegar pouco tempo, a sorte que eles dão é que leilão nunca é prova eliminatória. Fica a dica aí pra um ano ser a prova eliminatória. Mas é sempre a prova classificatória, né? Então aí dá aquela situação tipo, se eu for mal aqui, pelo menos tem a prova eliminatória pra eu me dar bem. E vocês, o que achou aí de ver esses peixes? Você gostou da prova? Ou achou que o povo também tava assim meio indo com muita sede ao pote dos peixes? Ah, eu adorei a prova, gostei. Eu achei muito engraçado que no comecinho todo mundo achou que a Ju estava louca, né? De ter ficado só com 10 minutos. E no fim teve um monte de gente que ficou com pouquíssimo tempo também, né? Então, acho que o maior tempo da prova que teve foi com 30 minutos. Gente, que absurdo, né? Pensar nisso. Mas eu adorei a prova. 35. 35? Ah, é mesmo. Eu adorei a prova, eu sempre gosto do leilão, é um dos pontos altos, né? Todo mundo fica sempre esperando. Eu gostei que foi com peixes, fazia tempo que a gente não ia.
Leilão de peixes do mar, né? Eles foram mais específicos, eles estão deixando uma coisa mais dificultada. E aí, Gabi, o que você achou desse leilão? O povo se aventurou bem? Eu amo leilão também, eu acho que o povo se aventurou bem, até demais, né? Igual a própria Ana Paula ressaltou, acho que a gente nunca tinha visto um leilão onde o pessoal ficava com tão pouco tempo, né, no final. E eu adoro, né? Eu acho muito legal, porque eles precisam ali ser estratégicos na hora da escolha ali dos pratos, né? E também eu acho que acabou sendo. O nível, assim, me surpreendeu um pouco, porque eu achei que, por exemplo, a Jusileia, eu não imaginei que ela fosse conseguir entregar algo tão bom quanto ela entregou, por exemplo, sabe? Então, eu fiquei, assim, surpresa com algumas coisas, claro, tiveram outras pessoas ali que acabaram ficando um pouco abaixo, né? Mas no geral eu gosto assim da prova do leilão e achei legal ver o leilão de peixes, porque também assim eu possivelmente teria bastante dificuldade, assim, porque eu não sei muita diferença, tipo, de um peixe pro outro, assim, sabe? Então acho que não é tão fácil, assim, alguns peixes eu nunca tinha ouvido falar, então enfim, achei legal. Foi bem difícil. Peixe não ter ouvido falar, eu provavelmente alguns peixes ali eu nunca cheguei nem a provar, né? Então, assim, então não sabia nem como seria o preparo. Eu achei curioso que ninguém tentou fazer umas coisas tão elaboradas, né? Justamente por causa do tempo, que não dava 10 minutos. Eu vi que o foco estava muito grande na Jusileia, porque a câmera ficou muito nela, a Ana Paula Padrão fazendo a contagem, ela fazendo tudo nas pressas. Então, ou seria muito bom, ou seria muito ruim. E deu pra mostrar, gente, que nem sempre você ter muito tempo é sinônimo de que vai sair algo bom, e nem sempre você ter pouco tempo é sinal que vai sair coisa ruim. Tem mais chances, ok, de sair coisa ruim, mas aí mostrou que nos 10 minutos a Jusileia soube otimizar tudo o que pôde naquela hora. E Bruno, você falou que não sabia o que faria, não sabia como proceder, mas você achou que o resultado foi um resultado bom? Porque tivemos alguns destaques positivos, mas você acha que o povo podia ter feito outras coisas ali, mesmo com 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos? Então, eu acho que com uns 30 minutinhos eu conseguiria me virar, sabe? Acho que com 30 minutinhos, o peixe fresco, assim, dá para se virar. 10 eu ainda, sabe? Eu estaria falando demais aqui com vocês, estaria tirando onda, sabe? Eu não sei o que eu faria em 10 minutos, mas, assim, o que eu acho que fez o pessoal ter essa coragem toda para dar muitos lances e ficar com pouco tempo, eu acho que foi muito a questão de ser peixe. Porque a gente já vê o peixe, já sabe que tem várias formas de trabalhar com ele cru, ou que o cozimento dele é rápido. Eu acho que isso dá uma certa coragem, né? Deu uma certa coragem aos competidores ali, né? Que, por exemplo, se a gente estivesse falando de cortes de carne, uma carne, às vezes de caça, uma carne com um tempo de cozimento maior, a gente não conseguiria trabalhar com 10, com 30 minutos e criar pratos, né? Em cima disso. Então, eu acho que, sim, a proposta da prova ajudou muito, né, a ter esses tempos menores, reduzidos. E sobre o resultado final, assim, eu concordo que realmente tiveram algumas pessoas que não conseguiram entregar bem, mas dentro do tempo, dentro do que se gerou ali, da estrutura rápida que se gerou essa prova, eu achei que foi bom, gente. Eu gostei, assim, do resultado geral, assim, do episódio, né, mas agora falando dessa primeira parte, eu adorei, sabe? E deu vontade de comer vários pratos. Da Jus, deu vontade de comer, assim, fato, assim. Deu muita vontade. Falando em resultado, o Leonardo conseguiu seu primeiro PIN, né? E a Stephanie, Jusileia e Ellen foram destaques positivos. A Stephanie acabou sendo a única que estava no mezanino que não tinha ganhado um PIN ainda. Gente, a saga da Stephanie por esse PIN, eu vou ficar com pena dela se ela sair sem ganhar nenhum, porque ela tá sempre batendo na trave. É quase quando ela vai vencer, outra pessoa leva melhor. Ela vai destaque positivo e esse PIN não vem, esse PIN não vem. Esse PIN não vem, mas eu achei engraçado que, se eu não me engano, no começo a Ana Paula Padrão pegou mais no pé da Luma e do Emanuel sobre eles não terem PIN. Né? Aquela pequena pressão psicológica que a dona Ana Paula Padrão faz nos participantes, como se não baixa essa pressão de estar ali na cozinha do Masterchef. Mas o Leonardo venceu, e eu tenho alguns pontos que o Leonardo vai falar daqui a pouco dele, mas assim, gente, a de Ellen segue sendo criticada pelo público, porém cozinhando bem. Ou seja, fazendo o povo continuar com mais raiva dela, coitada, agora vai ser criticada por cozinhar bem, né? Porque assim, ela conquistou uma legião de haters na internet, infelizmente, com base nos comentários que ela faz. Porém, ela tá fazendo o que é pra ser feito no Masterchef, né, gente? Cozinhar bem.
E se os jurados estão dizendo que ela tá Uhum. cozinhando bem e ela tá continuando no programa, quem é a gente pra dizer que ela tem que sair porque ela é, entre aspas, chata na visão de algumas pessoas? Né? Então, assim, ela tá fazendo o papel dela, mas tivemos alguns pratos que foram ruins, como por exemplo o da Ana Carolina, o da Ashanti e o da Gisele, que recebeu um baque enorme, né? Ela até sentiu, já que ela foi uma vencedora de prova na semana anterior. Aí fica nisso e também a questão de que os participantes eles estão muito emocionais, não só na hora da lance, como se dá pra ver até o Ender que semana passada a gente notou que eles estão sentindo muito quando eles vão mal numa prova. Eles estão deixando muito refletir na segunda. E isso é complicado, né, Bruno, de lidar, né, com você lidar com a crítica negativa pra transformar em força de vontade numa prova de eliminação. Não, realmente é complicado. Eu ouvi de uma pessoa da produção uma vez que ela quase sempre acertava quem saía pelo o astral que a pessoa chegava ali no dia. Uma pessoa que participava da produção assim, há anos já do Masterchef. Ela falou assim, lá no final a gente conversando, ela falou, Bruno, de acordo com a vibe da pessoa que eu acertei assim, 80% das eliminações. Só pela vibe que a pessoa chega aqui, a gente já tem uma noção, né? A pessoa vai mal naquele dia. Então, assim, Masterchef é um jogo de psicológico. Mas eu queria fazer um adendo aqui nessa conversa, gente, e eu vou levantar agora uma bandeira da defesa da Diele. Que é a seguinte, eu conheci a Diele tem uns 15, 20 dias. A Diele é uma pessoa maravilhosa. A mesma coisa que eu e a Mel, nós viemos aqui falar sobre aquela questão de edição, sobre a questão né, de etc, etc. Eu vejo repetindo algumas coisas em cima da Diele. Né? O público brasileiro ele tem uma de reality assim, né, do Masterchef em si, que a gente está falando do Masterchef, tem uma dificuldade em lidar com alguns tipos de personalidade. Do mesmo jeito que eu já vi algumas críticas, por exemplo, a personalidade da Gisele, essas mulheres de personalidade forte, né? Algumas pessoas se assustam com isso. E eu vejo que a Diele faz alguns comentários ali que eu vejo outras pessoas fazendo outros comentários parecidos, ou até piores em alguns momentos, mas eu vejo uma crítica em cima da Diele. E assim, foi algo que a Diele fez lá nos primeiros episódios. A gente já está no top 10. E eu não vejo assim essa mesma frequência de comentários da Diele. Não sei se vocês percebem. Eu percebi mais no início esse tipo de comentário que gerou hater. Eu percebi sim, nesse último. Não, imagina, desculpa eu por te interromper. Não nesse do top 10, mas no anterior do bolo, os comentários que ela fez foram bem. Sim, viu? Foi. Mas eu acho que esse último foi o da minha cirurgia, o que eu não pude, né? A gente tinha marcado tal, eu não pude estar com vocês. Esse eu acho que eu não vi. Então por isso que eu tô com esse Foi uma prova em equipe. Foi uma prova em equipe e cada equipe tinha que fazer um bolo e mais alguns docinhos, né? Eu vi E aí sim. teve um comentário recente que foi bem pesado, assim, ficou difícil defender. Assim. Qual que foi? Vamos lembrar. Tem algum problema a gente lembra do episódio passado, assim, de falar sobre isso? Ela falou que a outra equipe fez um bolo de abacaxi, né? Não lembro agora total o bolo, mas era um bolo de abacaxi com mais alguma coisa, e o da equipe dela era um bolo de café com leite. E aí, no confessionário, apareceu ela comentando assim, nossa, Ju, um bolo de abacaxi, quanta criatividade, assim, fez uma cara, sabe? E daí também falou que queria colocar a Jussi porque ela não ganhou na outra prova, queria que ela fosse uma capitã de novo para ser perdedora, sabe? Então. Eu entendo. Assim, gente, eu não vou passar pano para ninguém, até porque, né, eu tive a oportunidade de conversar com ela, tal, etc. Mas, assim, duas questões. Com relação à escolha da Jussi, ali no início, assim, eu vi o episódio, sim, você contando aí, veio tudo na minha cabeça. Foi uma escolha técnica. Beleza, ali tudo bem, ali a gente não tem muito falo de jogo, né? Agora, sobre essas falas no DEP, né, lá no momento no DEP, né, que a gente chama de DEP, aquilo tudo ali, gente, é feito dezenas de perguntas assim, e respostas, entende? Para te provocar a dar respostas. E ali eles selecionam de acordo com a história que eles querem contar naquele dia, do que está acontecendo naquele dia, etc. Então, assim, eu acho que pelo que aconteceu com a Justa, acho que dá para a gente criar uma imagem. Realmente aquilo ali, beleza, né? O que ela fala ali e tal. Agora, o DEP a gente tem que ter um pezinho atrás, na hora de. Mas sem passar pano, viu, gente? Não é a minha intenção. Mas realmente. Não, mas a gente sabe muito que tem essa questão da edição, até uma coisa que a gente critica todo episódio, sabe?
Mas o que a gente estava comentando é que a proporção que tomou, inclusive nas redes sociais, sabe? E é assustador, assim, porque realmente tá difícil a gente encontrar uma fanbase da Ellen. Só que é o que a gente tá falando, né? Exatamente, ela cozinha, né? Isso tem que acontecer. Então, ela tem um caminho longo aí para percorrer, ela é uma excelente cozinheira, não tenho dúvidas disso. A gente tem haters assim, de temporadas, né, que conseguem uma sobrevida e um espaço na mídia depois, né, assim, do MasterChef. Também é um lugar de destaque você ter um certo hater, dependendo de, né, como você lida com ele na temporada. Né? É verdade. O Rafael que o diga, né? Porque ali ele capitalizava. O Rafael capitalizava em cima do hate. É porque falem bem, falem mal, mas falem de mim. Tem gente que usa esse slogan, né? E é percepção. O cara não tem uma percepção diferente das coisas que é falado. E a gente sabe que pessoas ficam muito com primeiras impressões. Dificilmente primeiras impressões em reality shows mudam, né? Tanto Big Brother, MasterChef, sei lá, até Casamento às Cegas. O povo começa com impressão e termina com essa impressão, independente do que aconteça. Faz muito disso. E ainda falar isso de interpretações, de confessionário já, né? Porque o Leonardo não ficou calado essa semana. Muito falou. O Leonardo, mas. Só para encerrar, antes da gente falar do Leonardo, de Ellen, se você estiver escutando o nosso podcast, fique sabendo que a gente não critica pessoas aqui, a gente sempre fala dos pratos. E fica aí o convite para vir contar a sua versão de como é que a edição detonou você, que eu tenho certeza que detonou. Então, estamos totalmente abertos para ouvir e para ser muito bem-vindo aqui. Mas antes de continuar, eu quero lembrar, gente, que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, Amazon Music, toda quinta, falando do MasterChef Brasil. Nos avaliem com 5 estrelas, indiquem para os amigos, e é isso. Aproveite para ouvir nossos episódios sobre outros reality shows também. E assim, a repescagem tá vindo semana que vem, que já é uma coisa oficial, né? Já apareceu até a chamada no fim do episódio. E aproveite para maratonar nossos outros episódios, que tem participação de participantes dessa temporada, tipo o Leilano, o Diego e o Eduardo já vieram aqui. Então, quem sabe um dos três não volta, né? Aí vocês já sabem como foi a participação dele lá na primeira parte. Se voltar outra pessoa, aí a gente chama outra pessoa depois que ela voltar. E lembrando, o mais importante, gente, terça-feira, dia 18, o No Limite estreia, ou seja, vai ser rinha de reality shows da Endemol. Né, porque tanto o MasterChef como No Limite são da Endemol e os dois vão passar na mesma hora, porque assim, eles acham que a gente consegue assistir duas coisas ao mesmo tempo, mas a gente não consegue. Mas é que nossos episódios sobre o No Limite vão sair todo sábado, porque o programa é exibido nas terças e nas quintas, no dia de semana. Mas enquanto nossos episódios não saem no sábado, tem um Blind Cast fazendo a cobertura completa, que a Isa é uma das participantes, né, da equipe do Blind Cast, tá a cobertura completa já lá, gente. Vão lá, ficar no Instagram do Blind Cast, que tá vindo cobertura de domingo a domingo, ou seja, eles não dormem, eles não param. A Isa vai continuar trabalhando dobrado agora, porque ela vai comentar 12 reality shows. Eu tô lascada, gente, eu tô lascada. E como o Bruno falou isso do hate, que ele e a Melina falaram, gente, episódio 210, os dois falaram bastante disso aqui, hein, quem entrevistou os dois. O episódio foi ao ar no dia da final do MasterChef do ano passado, então vão lá ouvir o que os dois tiveram a falar sobre isso de hate na internet. Agora vamos para a prova da eliminatória. Eu quero começar a prova fazendo uma pergunta polêmica para vocês, hein. Gente, sopa é janta? E aí, Bruno, é janta ou não é janta? Ai, gente, aqui em Minas as sopas elas têm mais substância do que aquelas sopas, do que aquelas sopas frias que a gente viu ali, entendeu? Então, assim, uma sopa mineira com substância, entendeu? Com mais coisa ali para mastigar no meio, aí eu acho que é assim, mas agora aquela sopinha ali que eu vi ali o pessoal servindo, eu acho que não serve não, para mim não, gente. E na sua terra, Isa, sopa é janta? É janta, mas com mais substância também, com mais substância. Mas aqui é janta porque é com feijão, gente. Sopa de feijão é muito forte, é muito gostoso. Com caldo grosso, ó, uma delícia. É uma janta boa. Bruno, nos ajude, você especialista. Em que passo do menu que entra uma sopa fria? Eu acho que normalmente depende, eu acho que ela vai entrar na entrada ou antes da entrada. Ah, tá, entendi. Eu acho que ela combina mais para ela abrir um apetite, para ela começar por exemplo, você colocou uma entrada bem forte, assim, e aí você quer entrar para um prato principal que às vezes você não quer cair um pouco assim, em questão de potência, de sabor, aí você pode entrar com essa sopa para limpar um pouco o paladar, entende? Que tem alguns cardápios que tem mais de um momento, né? Tem mais de uma entrada, mais de um prato principal. Então eu acho que, entendeu? Um amuse-bouche, ela entraria ali. Não, quando o Bruno falou que é pra abrir o apetite, deve abrir mesmo, porque a pessoa toma uma sopa fria daquela. Fica assim, gente, eu tô com fome ainda, manda mais aí. É porque
não tem muito o que provar, gente. Eu não lembro se eu tomei sopa fria, não. As minhas sopas, eu gosto de sopas com substância, quando vou comer. E a gente prova de sopas frias, né? Que é Ana Carolina, Chanta, Emanuel, Gisele, Luma, Seiji e Wilton tiveram 45 minutos para prepararem as sopinhas deliciosas para os jurados. E algumas sopas foram boas, foram bem aclamadas, outras sopas nem tanto. E o Leonardo pôde escolher o tipo de sopa para cada um. É difícil, né, Bruno, quando você tem que escolher uma prova para os outros fazerem, porque as sopas ali tinha uns que eu acho que muita gente não conhecia, tinha ouvido falar só de nome. Ah, não é difícil nada, Rick. Gente, difícil é fazer aquela sopa que você não sabe nem o nome. Que a gente não sabe nem o nome. Aquela que o Seiji fez, eu não sei nem falar o nome daquela sopa. Eu acho que o Léo estava numa posição muito fácil e muito conveniente, e ele hablou, viu? E ele fez ali inimigos pro restante desse programa, eu acho. Ah, é. Gabi, a gente que gosta de analisar esse lado do povo assim das escolhas, você acha que o Leonardo passou do ponto quando tava falando? Tipo, ele podia ter esperado pra falar, sei lá, nunca, de algumas coisas que falou? Eu, sendo bem sincera, assim, no começo eu não gostava muito do que mostravam dele pra gente, sabe? E depois ele passou um tempo meio que sumido da edição e eu senti que deu uma suavizada. Algumas coisas vinham mais até num tom de humor, assim. E aí, ontem, assistindo, eu não senti que tava tanto assim, mas eu vi que teve uma repercussão bem grande, bem negativa, assim, né? Das falas dele. Então, né? Mas assim, bem honesta, eu assistindo não tive muito uma sensação, sabe? Não me parecia alguma coisa feita na maldade, me parecia muito mais uma coisa meio que pra. Sempre naquele tom de humor dele, não sei explicar, sabe? Mas assim, eu não senti assim essa maldade toda, sabe? E no geral, sobre a prova, eu gostei, porque eu acho que é uma coisa bem diferente, assim, eu nunca comi sopa fria, mas eu até fiquei curiosa pra comer, sabe? Então, eu acho assim, ver, porque não era também algo tão complexo, é algo que, tipo assim, a gente pode assistir e tentar fazer em casa, sabe? Então, achei bem legal, assim. É, mas sabe o que rendeu isso? Rendeu alguns tweets do Wilton. Eu acho engraçado que os participantes, quando alguns participantes mais chefes aqui, você falou disso. Eu digo, gente, se você postou no Instagram e no Twitter e eu vi, eu trago pro podcast. Nem se preocupe, vai ter que correr de mim. Vão ter que me bloquear das redes sociais. Porque assim, ele botou assim, gente, estudar e ser autêntico incomoda o povo. Aí ele depois tweetou, estudar agora é um defeito, que triste. Eu digo, é o povo que gosta de soltar indiretas, mas é aquilo, né? Se você fala uma coisa, outra pessoa vai rebater. E principalmente se for outra pessoa que também está na mesma competição culinária que você, né? Mas é complicado. E a Isa, você que não falou ainda da repercussão ou do que o Leonardo falou, você acha que você cedeu ou você levou de boa também? Olha, a hora que eu tava assistindo, eu fiquei até assim, levei um susto, sabe? Que ele começou a hablar, hablou tudo mesmo. Uhum. Ah, eu acho que assim, tipo, ele se sentiu no momento dele de abrir o coração e desabafar ali tudo que ele tava sentindo. A gente gosta, né, de ver essas tretas, mas acho que talvez ele poderia ter falado um pouco menos, assim. Tanto que depois ele até comentou lá no Twitter não, no Instagram, né, que outras pessoas tinham visto ele como arrogante e ele se assistindo também teve essa visão de arrogância, pediu desculpa e tal. Eu acho que é um pouco também do jeito que ele fala, talvez, sabe? Que ficou essa questão meio dúbia, assim. Mas acho que não foi na maldade não. Eu acho que ele quis dar uma cutucada e no fim o Wilton já estava sendo cutucado várias vezes no programa, né? Então acho que talvez tenha pego mal um pouquinho por causa disso. Ele se manifestou no Instagram oficial do programa, no post que o programa faz da eliminação. E eu vou citar exatamente o que ele falou, para depois ninguém dizer, tiraram de contexto. Eu digo, não tiraram de contexto, aí foram vocês, né? Que tá tudo aí, gente. Então isso é tudo entre aspas agora que vem aí. Ele botou, fala pessoal. Gente, se o último programa ficou parecendo um Léo arrogante, e eu falo isso, pois eu assisti o programa e eu também achei o modo que foi mostrado um jeito arrogante. Quero apenas pedir desculpas a todos, porque sou uma pessoa do bem. Me dou bem com todos ali e tenho respeito por todos. Se você leu até aqui e ainda tem um sentimento ruim pela minha pessoa, vai lá no meu direct, a gente troca uma ideia de coração mesmo. Fica aqui meu pedido de desculpas, porque eu tenho humildade e gratidão
como meus pilares. Faço questão de responder a todos. Grande abraço. Eu fiquei com pena, de certa forma, que ele pediu pro povo ir no direct. Ele fez um perigo, né? Porque ele deu aula, ele deu munição até pros haters irem no direct dele. Mas disso do Leonardo é porque, assim, quando o Leonardo começou a falar aquelas coisas, eu até tuitei, eu não sei em qual rede social, se eu tuitei, né? Porque tem tanta rede social hoje em dia, gente, que eu não sei nem onde eu comento mais o Masterchef. Aí eu falei assim, será que o peso que a Dee Ellen teve, o Leonardo vai estar tendo? Pelo visto ele tá tendo quase, né? Assim, pra ele publicamente postar isso, teve uma repercussão negativa, né? Eu acho que até pela Shanta em si ter tido uma aceitação maior, né? Já que ela foi eliminada da semana, mas eu acho que pra ele falar isso, eu achei porque ele falou assim, que ele não faltou humildade, mas eu sei que tem contextos e contextos, porque todo mundo fala, todo mundo dá depoimento sobre o episódio, mas o programa não coloca 17 depoimentos. O programa coloca aquele que ele acha melhor que vai casar com a história que está sendo contada no episódio. Ou seja, se querem um comentário ácido naquele momento, vai ser um ácido. Se querem um comentário tipo, aquela pessoa é querida e eu adorei o prato que ela fez, ele vai botar um comentário que elogie. Mas quando ele falou que escolheu a Shanti porque falta humildade pra ela, isso aí ficou bem claro pra gente que ele falou que ele acha que a Shanti não é humilde, né? Então, assim, não foi uma coisa meio tão tirada de contexto assim, do Leonardo. Foi uma pontuação dele, ele falando aquilo. Pode ter entrado no momento errado, mas a frase... Gravado, né? Ele podem ter colocado no momento errado, pode ter sido aquilo que ele falou pra outra momento da prova, mas foi isso que ele falou. E é difícil, né? Quando é assim, uma coisa é quando você fala uma coisa pontualzinha rápida, né? Mas outra coisa é quando é uma frase assim completa, que ele direcionou a frase para participantes, aí fica mais complicado, porque não é uma coisa solta. Exatamente. É uma coisa que foi direcionada. Ele falou empolgou. aquilo. Ele se empolgou. E assim, gente, eu não acho que o Leonardo mudou. Se vocês pegarem um dos primeiros episódios da temporada, eu falo não com essas mesmas palavras, mas eu digo que ele era uma pessoa que dava pra ser extremamente vilanizada, porque ele tem confessionários assim no começo. Eu falei, o Leonardo tem como ser o vilão da temporada, porque ele tem aquele ar de que ele sabe fazer as coisas, tanto que ele tomou muitas críticas por achar que sabia fazer, né, e acabou errando alguns pratos, mas ele tem esse ar, né, que não é arrogância, é só de muita confiança, né, que a hora tem que não ter muita confiança de dizer, achar que tá acertando sempre, mas não tá. E que pra um reality show que tem confessionários, isso é muito perigoso, porque ele vai falar muito, e quando se fala muito, tem muito material e você acaba falando, né, a palavra com M, de merda, né? Então, mas ele teve isso e eu falei que ele tem isso, então eu não acho que ele mudou. Ele simplesmente se soltou como ele se soltou no começo, né? É porque ele tava apagado, é porque tinha uma Camila ofuscando ele, a de Ellen, por exemplo. Que a Camila roubou todo o foco pra si de comentários que o povo levou como a maior vilã da temporada. Então acho que ele apenas recebeu um destaque que tava demorando ele receber, que ele recebeu nos outros dias. Mas aí eu acho que é mais questão, entendi que ele se desculpou, ok, né? Vamos ver nas outras semanas o que aconteceu, porque o programa já está gravado. Vamos ver como é que aqui ele se comportou em outros confessionários. Mas ele falou, né? E tá falado, e tá aí, Leonardo. Infelizmente, o programa não poupa ninguém, não, né? A gente conhece edições de reality shows. E, infelizmente, alguém. Eu gostei de um comentário quando falei isso no Twitter, que alguém respondeu falando que ele falou que alguém tinha que ser dito. Ou seja, também até o público brasileiro tem a intenção de saber que alguém tem que ser o vilão, né? Alguém tem que falar o comentário que vai ser o comentário negativo, além dos jurados. Então, infelizmente, a corda estourou pro lado dele. E é bem isso, né, Bruno? Comentários, ele falou coisas que não tem como defender. Eu tô aqui até com dor no pescoço de tanto que eu tô concordando com tudo que você tá falando. Eu acho que o Leonardo não se revelou agora. Eu acho que quando eu tive aqui com vocês falando no primeiro momento dessa temporada, eu não lembro o momento, assim, mas eu lembro que ele também foi o assunto. Eu lembro que eu também fiz alguns comentários com relação a ele, assim, sobre para ele cozinhar, para ele mostrar a cozinha, né, tal. Agora ele teve o destaque dele. Mas aí que tá a grande questão. Eu vejo ele, analisando o jogo, vamos falar de jogo. Ele jogou mal. Eu acho que ele fez uma jogada bem ruinzinha, de ter exposto tanta coisa assim ali na hora do jogo, que você pode, às vezes, desestruturar um pouquinho quem está ali, mas o que depois vai fazer a pessoa focar em você indiretamente, né? Que também vão ter outras pessoas escolhendo outras coisas em outros momentos, né? Então, assim, não precisava, né? Igual as meninas falaram, não precisava ter falado tanto. Mas falou, agora vai arcar com as consequências.
E eu acho que sim, ele agora tomou o lugarzinho de vilãozinho, de vilão, o lugar de vilão da temporada, junto com a Jiele, eu concordo, né? Sempre falando que ela também está ali. Mas, com relação ao que eu acho que o Rick comentou, mas ele até veio a público para responder, quer dizer que está em cima. Eu acho que não deve estar a mesma coisa, que sempre as pessoas pesam mais a mão no hate para a mulher. Vocês podem reparar isso. Infelizmente, o público tem esse defeito. Infelizmente. E ele sempre teve essa questão de vir nos posts do oficial do MasterChef e responder o que está falando sobre ele. Então já é um hábito dele fazer isso, né? Tanto que naquela temporada, quando eu vim falar aqui por coincidência dele, ele tinha feito a mesma coisa e eu citei isso. Então só para a gente contextualizar, dar mais informação aqui para o nosso debate sobre ele, né? Que é muito mais fácil debater do que ser o alvo do debate, gente. Adoro. Ah, mas é verdade isso mesmo. Que ano passado era a gente avaliando os confessionários do Bruno, por exemplo. Né? O que o Bruno falava, esse ano é o Bruno já avaliando o confessionário dos outros, mas gente, é reality show. É reality show. Mas eu tô aqui na minha casa, olha que beleza, aqui na minha casa, tranquilo. Muito Errada bom. é a pessoa, assim, errada entre aspas, é a pessoa que vai para um reality show gastronômico, no caso que é o MasterChef, achando que o foco vai ser só a gastronomia, que o público brasileiro vai olhar só o que você cozinha. Não. O público brasileiro vai te avaliar dos pés à cabeça, né? Do que você fala, do que você deixou de falar, porque não tem prato. É que nem eu vi uma pessoa falando assim, no julgamento da semana, falou, tava na cara que esse prato estava horrível. Eu digo, gente, não tava, porque a gente não provou. A gente não tem como dizer que um prato tava horrível. Não tem, né? Então, assim, as pessoas se apegam em outras coisas, em outros detalhes, para poder dizer se a pessoa é boa ou não no MasterChef. É complicado. E voltando para a prova, nós tivemos a Ana Carolina entrando pro grupo dos pins, né? Mais um pin aí pra diva, os 2 pins aí. E aí, Bruno, o que você achou da vitória da Ana? O que você achou das sopas? Você gostou? Cada dia que passa eu tô me apaixonando mais pela Ana. Eu fiquei muito triste com a saída da Mari, que eu torcia para ela, abriu uma vaguinha no meu coração para a torcida. Agora minha torcida ela vai muito para a Ana e para o Will. Torço muito para os dois. Então eu fiquei muito feliz assim, da forma como ela, já com o foco agora ela, né, da forma como ela se saiu. Gostei também de como a Luma conseguiu ter um destaque nessa prova. Eu também tive a oportunidade de conhecer a Luma pessoalmente, gostei muito dela. Ela é aquilo ali, aquele jeito que vocês vê ali, a Luma é daquele jeito. Então eu gostei da prova, no contexto geral, sim. E eu achei interessante, porque como você falou da Luma, os participantes têm a Luma como uma participante extremamente forte, né? Sendo que a Luma tinha perdido esse destaque todo. E essa semana ela se destacou de novo, porque ela foi bem elogiada na sua sopa. E eu adorei a vitória na Carolina. Eu sigo falando que eu gosto dela de graça. É uma das minhas favoritas de graça. Como diria nossa querida Tatiana, que comentava X Factor, falou: a gente não escolhe quando torce para as pessoas, a gente simplesmente gosta da pessoa e torce para ela, né? Então, quando a Carolina aconteceu isso, é com ela e com a Gisele, nossa Gigi Furacão, a verdadeira Furacão, né, do MasterChef. E eu gostei porque foi bem elogiado. Até o Seiji, que estava criticadíssimo, né, no leilão, quase saiu por 2 semanas, quase saiu para Camila, quase saiu para o Hendrik, aí veio aí e se reergueu de novo. A própria Gisele, que estava bem baqueada, né, depois da prova do leilão, estava aí sendo melhor, sendo mediana, mas não sendo eliminada, ainda bem. Nós do time da Gisele não queremos que ela saia, mas foi uma prova bem legal e bem interessante. E aí, Gabi, o que você achou da vitória da Ana, já puxando já aí da eliminação da Ashanti? Achei legal a vitória da Ana. Eu torço muito pra que a Luma vença uma prova. Acho que ela merece, eu gosto muito dela. Mas achei que a Ana mereceu também, né? E a Ashanti eu acho que ficou bem na cara, assim, que ela ia sair também, porque a dela tava bem abaixo ali, né? A única coisa, eu já falei em outros episódios, e eu vou falar nesse de novo, é que pra mim, eu não sei o que acontece, se é a edição, o que é, mas algumas coisas me soam muito... Me fugiu a palavra agora, mas assim, por exemplo, na sopa da Shanti, alguém falou que tinha ficado com muito gosto de alho. Aí, um dos outros jurados falou que ela tava muito doce. Ou a sopa tá doce, ou ela tem gosto de alho. Não tem como ser as duas coisas. E assim, eu acho que algumas coisas os jurados podem até discordar um do outro. Por exemplo, na sopa da Luma, o Rodrigo falou que ele não gostava do gosto residual de pimentão que tinha e etc. Enquanto que a Helena só teceu elogios. Agora, o negócio tem gosto de alho e o negócio tá doce.
E aí depois, quando eles estavam lá, os três conversando dentro da salinha, aparece eles falando que eles iam eliminar a pessoa, que a sopa estava insossa, que não tinha gosto. Então são três coisas completamente discrepantes. É você ter gosto de alho, é você ter uma sopa com gosto doce, ou é você ter uma sopa sem gosto. Então, sabe, eu não tô dizendo que eles mentem, ou que eles roubam, ou que sei lá eu. Mas para mim, às vezes parece tudo muito confuso, parece como se não fizesse sentido aquilo que a gente tá vendo, sabe? Eu concordo completamente com a Gabi, e a gente tem comentado sobre essa grande discrepância de coisas do MasterChef 10 desde o começo da temporada, hein? E você, Isa, o que achou da saída da Ashanti? Eu acho que pelo que foi apresentado pra gente foi coerente, né? Teve aqueles erros de ingredientes, né? Então, eu acho que faz sentido pelo que foi mostrado pra gente. Mas como a eliminação foi construída, eu achei que o Will fosse eliminado. Eu também pensei que o Will fosse eliminado, mas a Ashanti cozinhava bem, mas também nunca foi uma participante que teve tantos confessionários e tantos destaques, né? O que estava destacando muito a Ashanti era a treta com a Camila. Mas a Ashanti cozinhava muito bem, né? Tinha seu pin também. Sendo que é aquela coisa, MasterChef não importa quantas vitórias você tem. É você não ser o pior naquele dia. Naquela prova da eliminação. Então é complicado demais, Até o chefe Rodrigo comentou, né? Que não foi um dia bom pra ela. Mas eu acho que ela teria chances aí de voltar na repescagem. Eu achava que a Shanti tinha chance de ser uma das participantes fortes que, tipo, ou chega na final, ou sai na porta da final, sabe? Então, assim, não sei. Eu pensava, tava com muita expectativa nela, no sentido mais. Embora eu queira entender mais ainda a treta dela com a Camila, né, gente? Porque a grande treta da temporada foi essa. Mas, infelizmente, não deu pra ela. Você também, Bruno, gostava da Shanti? O que você achou da saída dela? A minha primeira impressão dela foi muito boa, aquele primeiro momento, mas depois o foco que a edição deu para ela, para as facetas dela, eu não acabou me distanciando dela. Durante o depoimento dela, eu vi que a gente tem muita coisa em comum. Eu também treinei taekwondo, cheguei a competir, igual ela também competiu. Então a gente, acho que quando vai conhecendo a história da pessoa, vai se ligando, né? Vai criando afetividade e tal, etc. Agora, com relação à eliminação dela, eu acho injusta no contexto e concordo muito com tudo que as meninas disseram, mas não vou falar muito. Eu prefiro só falar que eu concordo com o que as meninas disseram sobre a opinião delas sobre a questão, mas também o único ponto que eu queria ressaltar do que as meninas disseram, acrescentar, é que tem a edição. Então, do mesmo jeito que às vezes a edição ela cria ali uma estrutura narrativa, ela também atrapalha, às vezes eles não conseguem colocar de uma maneira concisa a avaliação dos chefes, sabe? Mas uma coisa eu tenho que dizer para vocês que eu acompanhei de perto, e eu sei que isso não foi questionado aqui, né? A gente está falando da edição, do que é passado para a gente como público, mas a avaliação dos chefes ela é sempre muito honesta, assim, sabe? É o que eles estão realmente ali experimentando, comendo, vendo. Realmente o que pode estar errando ali, ao meu ver, é a ilha de edição. Às vezes, na hora de colocar, igual ela ressaltou, né? É o doce, é o gosto forte, é a falta de gosto. Peraí, vamos mostrar para o público de uma maneira concisa. Fica legal da gente assistir também, né? E torna o processo mais idôneo da gente acreditar. Exatamente. É isso mesmo. Se a gente conseguisse assistir uma avaliação completa daquele prato que vai ser eliminado, sabe? Ou então, até mesmo quando eles estão, não sei, de alguma forma lá, fica confuso mesmo, é isso mesmo. Porque hoje eu tô aqui, se a Debol estiver aí me ouvindo, eu tô aqui como fã, né? Um fã, como um amigo de vocês. Eu não tô aqui como, né, também como, a intenção aqui não é em si falar sobre a minha participação, né? Tô aqui como comentarista. Eu tô dando a minha opinião, né? Mas é isso que eu acho. Eu acho que realmente existe ali um erro de edição que atrapalha um pouco a nossa imersão ali no negócio, e as meninas, como trabalham com isso, percebem melhor, né? A gente, assim, né? Vocês percebem melhor. É porque faz sentido, é bom a gente entender o porquê da pessoa tá saindo, né? Eu sei que tem a questão de deixar o mistério, né? Tipo, nossa, quem saiu, quem não saiu. Mas é bom que quando eles dêem um resultado, a gente tenha visto coisas, é mesmo, o jurado falou isso daquela pessoa. Eles falaram isso na deliberação. Porque não é como se os jurados passassem, gente, 30 segundos escolhendo quem vai ser eliminado, né? Porque parece que eles falam, cada um fala uma frase, parece que é assim, né? Tipo, cada um fala uma frase, tchau, tá eliminado o resultado. Não, né? Eles conversam, tem a avaliação deles, tem os comentários dele também, que a edição não vai passar 10 horas de Masterchef, mas o programa termina em 1 hora da manhã, né? Mas
É complicado, mas fica aí a dica, né? Quem sabe não melhora, né? Masterchef tem todo ano, tá longe de acabar o Masterchef, mas o Wilton quase saiu, mas ele tem um dia novo aí, ficou mais um dia para tentar brilhar, para tentar voltar a se destacar e a ganhar provas, né? Que é o que importa também, ganhar provas e ganhar o Masterchef. Vamos agora para o destaque do episódio, que é toda semana nós aqui do podcast, os convidados, escolhemos nossos destaques com base nos critérios do nosso coração. Seja porque a pessoa foi muito boa ou muito ruim no Masterchef. Ou seja, como tem eu, Bruno, Isa e Gabi, temos como ter 4 destaques nesse episódio. Olha aí, será que vem aí uma pessoa só? Porque semana passada a Gisele foi a primeira participante unânime da história do Masterchef a vir aqui com o voto de todo mundo. Será que vai acontecer isso? Mas então, vamos começar com o Bruno. E aí, Bruno, quem foi teu destaque e por quê? Então, meu destaque de hoje eu vou dar para o Will. O Will está sendo o narrador da temporada, isso claro, fica claro para a gente. E ele teve todo esse momento de pressão, de ter ficado por último na hora do leilão, então ele teve mais tempo de tela. Ele teve essa pressão ali do tudo que foi falado, no final ele se emocionou, mostrou uma nova faceta dele, sempre muito forte ali e tal. Então, para mim, ele se firmou ali agora como um grande personagem dentro do Masterchef, no bom sentido, tá, gente? No bom sentido, de persona. E para mim ele é o destaque, positivo. Isa, e aí? Quem é seu destaque do episódio e por quê? Olha, eu vou destacar o Léo, porque pro bem ou para o mal, ele foi um grande destaque, né? O prato dele na primeira prova foi super elogiado, foi um ótimo prato, e depois com tudo aquilo que aconteceu no mezanino, acho que ele merece. Então, a Gabi, a internet caiu, mas ela conseguiu mandar mensagem dizendo quem seria o destaque dela. E o destaque dela é a Ana Carolina, porque a Ana Carolina conseguiu o segundo pin dela. E eu quero pegar carona, porque o meu também seria a Ana, né? Por causa disso, porque eu gosto de pessoas que estão ganhando o segundo pin, tá trazendo aqui como destaque, porque numa temporada onde o pin tá tão badalado, né? Virou uma coisa a mais pra você ver no avental de cada um os pins balançando. A Ana conseguiu ganhar, e eu gosto que a Ana tem momentos de montanha-russa, né, em alguns episódios que ela vai mal, vai tudo, mas ela quando pega no tranco é sempre destaque positivo e vitórias, né, então assim, eu acho que ela tem potencial, é só canalizar isso, e eu acho que ela é uma excelente personagem, assim como o Bruno falou do Wilton, que ele fala personagem no sentido que uma pessoa entrega aquilo que a gente quer assistir também dela, né? Entrega carisma, entrega confessionários, entrega uma narração. Porque eu acho, por exemplo, do Wilton e da Ana Carolina, tem uma coisa que a gente vê que os confessionários deles são bem sinceros, né? Como eles estivessem vivendo a emoção naquela hora. Não é como se tivesse gravado depois. Não é? É uma coisa que sai que parece que eles simplesmente estavam cozinhando, entraram na salinha e foram gravar o confessionário. Aí depois voltaram pra cozinha do Masterchef e continuaram a fazer os pratos, né? Parece uma coisa meio ao vivo, de verdade. Então, são reações bem genuínas. Tanto para o bem deles, né? Eles elogiando os pratos deles, ou eles como lamentando porque perderam a prova, etc. Então, o meu destaque também vai pra Ana Carolina por causa disso. E fechamos, né, gente? Nos 3 destaques a semana. Ainda até hoje a gente não apareceu ainda com 4, mas com 3 já. Com 3, com 2 e com 1. Mas quem sabe um dia aí vem aí, sei lá, 5 destaques numa semana só. Mas é isso. Muito obrigado a quem nos ouviu. Muito obrigado, viu, Bruno, por mais uma participação. Já é um dos membros, já tem carteirinha junto com a Kellen, que eu acho que é as pessoas que já mais participaram desse podcast, vocês dois. Então vai voltar aqui mais cartão vezes. Fidelidade. Gente, olha, e na terceira vez pede música no Fantástico, hein? Eu quero pedir música também. É a terceira participação minha, hein? Arrasou. Pede uma música aí, Bruno. A gente Mas de certa edição. forma, Bruno, é sua terceira participação, né? A entrevista com a Melina e as 2 desse Masterchef. Então é a terceira música no Fantástico tá vindo. Não, isso que eu tô falando. Eu vou pensar numa música com carinho pra gente. Essa música com carinho. É um prazer estar com vocês, gente. Sempre muito grande, sou fã, já ouvia antes, e agora a gente tá aqui. E agora com essa parceria, com essa amizade, é muito legal para mim. Tá falando com o público de um assunto que eu gosto, né, que é Masterchef. E só um último adendo, quando eu falo do personagem, realmente, gente, é do que a pessoa é mesmo, persona. Não que ela está criando alguma coisa ali pro programa, né? Então, obrigado a todos pelo carinho. E, se precisar, só me chamar que estarei aqui novamente com vocês. As redes sociais do Bruno, gente, estão na descrição, junto com a do podcast. E a última perguntinha, de forma rápida, eu quero fazer umas apostas assim, porque assim, gente, quando eu perguntava quem volta na repescagem, eu sempre dizia, volta quem foi o recente eliminado. Mas a Fernanda mudou essa teoria, né? Que até primeiros eliminados podem voltar. Mas e a Isa? Quem você acha que volta na repescagem semana que vem? Pra gente estar debatendo aqui se a gente acertou ou errou.
Ah, acho que é a Mariane. E Bruno, quem você acha que volta na repescagem? Voto na Mari também. Meu voto vai na Mari. Eu Ixi, vou votar na pressão. Ashanti, porque eu acho que a Ashanti tem um nível gastronômico também alto, então assim, ela saiu pra um deslize, porque nas outras semanas ela foi boa. Né? Então assim, É, eu tô achando isso. Aí quando vê, a gente volta o Neilano. Né? Assim, também Neilano. eu só Né? espero, gente, que na repescagem o retorno de ninguém esteja na mão de outra pessoa. Por favor, produção. Eita, Deixe cada traumas, um né? aí Ó, os cozinhar. gatilhos do Bruno sendo ativados aqui no final do podcast, gente. Por favor. Eita. Inclusive, gente, mais uma vez falando, episódio 210, o Bruno fala disso. Dessa prova de repescagem que ele participou, que foi depender do destino de outra pessoa. Tipo, a pessoa não voltava sozinha, entre aspas. Tinha que passar pela prova do muro, né? A famigerada prova do Ai, muro. gente, Mas que é chato. isso. Muito obrigado a quem nos ouviu. Quem quiser mandar e-mail pra gente é extrapodcast.gmail.com. E a gente se vê quinta-feira da semana que vem comentando a repescagem. E no sábado da semana que vem comentando no limite. Como falei, vão seguir a gente e o Blindcast, que a gente vai estar comentando no limite. Até semana que vem e Vamos. tchau. Tchau.